consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olá, é um prazer estar falando para você agora. Seja bem-vindo ao Profissão e Fé. Oi, boa noite, eu sou a Mariana, sou esposa do Ramon e eu sou formada em Direito e atualmente trabalho na construtora TAC. Eu sou Ramon Ábido, hoje atuo como gerente de incorporação e gostaria de bater um papo com você sobre como exercer a nossa religiosidade no trabalho. Sempre tenho dúvidas, né? E diante de situações e para chegar a um entendimento, convidaremos algumas pessoas para dividir comigo e com você. E falo com você porque você pode participar agora, mandando uma mensagem no Instagram, no YouTube ou no Facebook, que a gente vai responder para você, ou de forma antecipada. Sempre a gente vai divulgar no Instagram meu, Ramon Ábido, o convidado da próxima semana. E por falar em convidado, recebo hoje aqui Augusto Júnior. Ele que é administrador de empresa, professor universitário, coach, especialista em desenvolvimento humano, atua há mais de 25 anos na gestão de pessoas e sua missão de vida é anunciar a boa notícia, levando cada pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus e uma vida plena no Espírito Santo, promovendo o desenvolvimento humano, profissional e espiritual através de suas palestras, treinamentos e atendimentos como coach, com base nos valores. Juninho, é um prazer receber você, que é meu amigo há um tempo já, nosso amigo, né? Amigo pessoal, amigo de caminhada, amigo profissional agora. Muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria imensa. Boa noite, Ramon, boa noite, Mário, boa noite você que está aí nos acompanhando. É uma alegria, uma satisfação imensa estarmos aqui reunidos, principalmente para falarmos de um assunto que é extremamente importante, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, né, onde para muita gente o trabalho acabou, o que eu vou fazer agora da minha vida, como que eu vou me virar. Então, eu acho que é um tema muito importante, não somente falar de profissão, mas falar da fé, que com certeza é o que sustenta tudo isso. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência com todos. Legal, um prazer, bem-vindo, fique à vontade. A intenção é bater um papo justamente sobre o dia a dia, como é no trabalho, como é ser cristão no trabalho. E para a gente começar, Juninho, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, para a gente entender quem é o Juninho, como começou o Juninho, e a gente vai conversando e entendendo como entra Deus nessa história toda. Vamos lá? Muito bom. Bom, falar de jornada é muito interessante, né? É uma história bem longa, mas o que é mais bacana de destacar nessa história é que ela só foi possível porque Deus fez parte dela. E como ela começa? Ela começa quando, ainda como office boy, eu trabalhava para uma empresa de recursos humanos, uma agência de recursos humanos, e nessa agência de emprego, como office boy, eu realizava trabalhos de banco, entrega de documentos, e uma das principais realizações que eu tinha, acredite ou não, era quando eu entrava no banco. Não sei se você ou se alguém aí que está nos acompanhando já foi office boy, mas por que a minha maior alegria era quando eu entrava no banco? Porque você calanga o dia inteiro num sol de rachar mamona, e quando você tem a oportunidade de entrar num banco, aquele ar-condicionado assim, você fala, meu Deus, estou no céu. Então, assim, era maravilhoso. E aí, eu olhava aqueles bancários, né, aquelas pessoas trabalhando, e eu falava assim, rapaz, eu acho que um dia eu vou ser bancário. Você tinha quantos anos aí nessa época? Nessa época eu tinha em torno de uns 16 anos. 16 anos. E você já tinha uma caminhada na igreja? Já tinha uma caminhada na igreja, já tinha feito minha experiência de oração, já participava dos grupos de jovens, dos grupos de oração na Renovação Carismática Católica. Então, a minha jornada, a minha vida em Deus, ela se complementa, ela é adicionada com o trabalho, né? Como eu disse lá. O meu trabalho, a minha carreira só existe porque Deus foi me conduzindo por esse processo. Nessa época que você entrava no banco, você falava, meu Deus, acreditando realmente que Deus estava ouvindo, ou você falava, meu Deus, como uma força de expressão? Você não imagina... Não, nessa época eu já acreditava muito, Já? Ramon. Já tinha tido essa experiência com...
mas estava buscando exatamente entender qual era a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu queria muito conhecer, entender, ter clareza do que Deus queria para mim, porque eu tinha uma certeza. Se eu entendesse o que Deus queria para mim, eu com certeza teria mais chances de ser feliz, de ser bem-sucedido, de construir uma história. E aí, quando eu falava do banco, você falava de eu entrando nos bancos, sim, eu já tinha uma consciência muito forte. Eu me lembro de um episódio que eu entrei na fila do banco, e nessa época eu falava assim, Jesus, tudo que o Senhor falar para mim, eu quero fazer, porque eu quero ser obediente à sua palavra, tudo que o Senhor tem para mim. E aí vou eu entrar na fila do banco, e todo mundo sabe, nessa época você tinha umas faixas no chão, assim, não tinha cadeira, que você sentava nada, você ficava de pé, tinha umas faixinhas no chão. E aí eu entrei, você entrava na fila, normalmente essa fila ficava torta, ninguém respeitava aquela faixa. E aí eu entrei, vi a fila torta, pensei, vou entrar na fila torta, normalmente, como todo mundo faria. E aí Jesus falou no meu coração assim, entra no lugar certo na fila. Eu falei assim, entrar no lugar certo na fila? Entra no lugar certo, mas está torta. Mas entra como se tivesse, como fosse o seu lugar dentro do espaço certo daquelas faixas. Eu parei e falei, bom, Jesus me pediu para ser obediente, eu vou ser obediente. E aí a fila estava torta aqui, tenta imaginar a cena, a fila torta aqui, eu mais ou menos medi onde eu estava e onde estava a fila, eu guardei minha posição, mas entrei na faixa onde eu deveria estar de maneira correta. Pensa a vergonha que eu passei naquele momento. As pessoas começaram a olhar para mim, uma cochichava com a outra, debochava, dava risada, lá e tal. Eu olhava para Jesus assim no meu interior e falava, Senhor, que vergonha que eu estou passando, mas eu te louvo, te glorifico. É para ser obediente? Eu vou ser obediente. E aí, fiquei ali um tempo, entrou uma outra pessoa no banco, porque banco é assim, a fila vai andando e entram outras pessoas. Aí eu falei, agora vai acabar de vez. Essa pessoa vai entrar, vai me ver aqui, sozinho, embora esteja no lugar certo, mas sozinho, e a grande maioria das pessoas do outro lado, rindo e debochando de mim, ela vai entrar atrás das pessoas e eu vou ficar sozinho aqui. Além de passar vergonha, eu vou perder meu lugar e não vou conseguir fazer o meu trabalho. Mas tudo bem, Senhor, eu te louvo, te agradeço e vou ficar aqui. E aí a pessoa entrou. Rapaz, milagrosamente, ela olhou para a fila torta e olhou para mim. E ela veio e ficou atrás de mim, no lugar certo da fila, na faixa. Eu falei, Jesus, o senhor deve estar falando com essa pessoa também, ela também... Gente, a vergonha era tanto que meu sovaco queimava assim, não sei se você já sentiu isso, era uma vergonha, e aí eu vi que uma pessoa veio, eu falei, amém, bendito seja Deus, já tem alguém junto comigo. E aí a fila foi andando, e eu fui seguindo, e as pessoas que foram entrando depois, todas foram vindo atrás da gente. E a nossa fila ficou certa, a fila deles estava errada. Com o tempo, a fila deles foi diminuindo, a nossa foi crescendo, e aí, aos poucos, eles foram dando um passinho para cá, outro passinho, outro passinho, outro passinho, até que eles endireitaram a fila. Quando isso aconteceu, eu fiquei impressionado e falei assim, Jesus, eu já entendi o que o Senhor está falando. E ali começou a me dar essa visão do que Deus queria. O nosso exemplo é capaz de arrastar uma multidão. O fato de você estar sozinho, enquanto a maioria está no lugar errado, não faz com que por eles serem a maioria, isso não os faz estar correto ou certo nas suas escolhas e nas suas atitudes. E nós, cristãos, católicos, que somos a minoria frente a esse mundo, em muitas ocasiões, nos escondemos, ou ficamos na fila errada, só para não sentir vergonha de ser quem nós somos. E aí, quando eu fiquei e mantive minha posição, e aos poucos, as pessoas que foram vendo o meu bom exemplo, entraram atrás de mim, e as que estavam na frente depois foram endireitando a fila, o Senhor falou no meu coração, se você viver a minha palavra, as pessoas que vierem atrás de você vão te seguir e vão seguir o meu caminho. E as que estiverem no caminho errado, ao ver o exemplo de você e a multidão que você está arrastando, elas também vão entrar no caminho. E aí entra a beleza de se ter uma profissão, de ter uma religiosidade. Eu vou fazer uma pergunta agora, que ela vai ser recorrente, inclusive é uma das coisas que motivou, né, essa ideia e ajudou a tornar realidade.
como foi que você ouviu a voz de Deus? Porque essa é a minha dificuldade absurda. Boa. A primeira coisa que eu identifiquei para ouvir a voz de Deus é querer ouvir. É querer ouvir. Não adianta você... Isso acontece em qualquer relacionamento. Se você não estiver disposto e interessado em ouvir a outra pessoa, você não vai conseguir se comunicar com ela, você não vai interagir com ela. Então, a primeira coisa que eu busquei foi, eu quero ouvir a Deus, preciso ouvir a voz de Deus. E aí, então, nesse processo, eu comecei a entender que, muito mais do que eu queria ouvir a voz de Deus, Deus queria falar comigo. Deus queria revelar a mim a sua vontade. E confesso que não foi um processo simples, não foi assim, muito bem, Deus, estou aqui, quero ouvir sua voz, pode falar comigo. E não foi assim uma voz, uma nuvem, um monte de luz e veio, meu filho. Não. Deus, ele fala muito pessoalmente, no caminho, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa história. E ao longo da minha jornada, eu fui gradativamente ouvindo a voz de Deus. Uma das primeiras coisas que eu consegui entender é, se eu sou um profissional católico, eu não devo ser, com todo respeito às escolhas dos demais, mas eu não devo ser como os demais. Por quê? Porque eu tenho os meus valores, os meus princípios, e eu devo me portar, me comportar a partir desses valores. E aí, em todas as empresas que eu passei, que eu trabalhei como colaborador, como funcionário, sem exceção em todas elas, eu procurei realmente testemunhar esse amor de Deus. Por quê? Porque eu entendi que essa era a primeira vontade. Você falou, como a gente escuta a voz de Deus? Deus tem uma vontade, Ele quer revelar essa vontade. Se ela não vem claramente para mim de imediato, eu já tenho uma grandiosa revelação da parte de Deus através da Sagrada Escritura, do magistério da igreja e da sagrada tradição que me dá a clareza do que uma pessoa de fé deve fazer, como ela deve se comportar. E aí, então, em todas essas empresas, eu pensava, eu preciso testemunhar Jesus. Uma das coisas que eu sempre fiz em todas essas empresas era montar grupos de oração dentro das empresas. Deixa eu fazer um parênteses aí nesse processo. Quando nós começamos a nos comportar diferente dos demais, seja para qualquer lado, isso gera um conflito, gera, por muitos, uma antipatia, e você acaba sendo o diferente, sendo... Hoje tem uma palavra muito bonita, né? Você sofre bullying. Antigamente era zoeira, né? Eu prefiro muito mais a zoeira. E como que era essa situação e como que você lidava com isso? Pois num primeiro momento, eu ficava observando aquela situação e lembrava muito da fila do banco. Então, uma fila de pessoas que estavam num outro caminho, eu vivendo algo que para eles era uma aberração, era uma coisa muito estranha, muito esquisita de se viver. Então, o que eu fazia? Primeiramente, eu respeitava a opinião deles, a chacota deles, nunca entrei em atrito, nunca discuti, nunca briguei, nunca chamei ou retruquei alguém, mas eu procurava intensificar as minhas ações. Por quê? Uma coisa que ficava muito clara para mim era exatamente a seguinte: se as pessoas estavam falando mal de mim, ou se estavam de alguma forma incomodadas com a minha postura e com o meu comportamento, isso na verdade não devia ser algo ruim para mim. Significava que eu estava atuando e agindo de maneira diferente. E o que me consolava? E aí a importância de conhecer a palavra de Deus. Jesus disse que todo aquele que o seguisse passaria por perseguições, assim como ele mesmo passou. Então, quando eu me via em situações em que as pessoas riam, debochavam, faziam chacota, eu agradecia e louvava a Deus, porque sabia que naquele momento eu estava fazendo a coisa certa e que eu deveria continuar. E quando eu insistia e continuava, gradativamente
essas pessoas que antes riam daquela rodinha que eu montava com outros colaboradores para começar uma oração, começaram a se juntar, a fazer parte, e essa roda ela ia crescendo, e quase todos os profissionais participavam dela. E quando isso acontecia, o exterior é isso que você contou para a gente. E o Juninho interior, lá dentro, o que você sentia e qual era a sua relação com Deus? Falou, pô, você manda eu fazer isso dessa forma, acontece tudo isso, com certeza você se frustrou em algum momento, sentiu raiva, Muito. não sei se duvidou, como que é essa relação? A questão principal, Ramon, que eu vivi, não foi nem tanto com as pessoas que faziam chacota, mas é o mundo espiritual que existe, já que nós estamos falando de fé, nós não podemos perder essa perspectiva. A gente não separa a nossa profissão, a nossa carreira, da nossa fé, da nossa espiritualidade. Então, isso estava muito claro para mim. De tal maneira que, quando eu ia exercer minha atividade, minha função, e principalmente evangelizar através dela, em uma dessas empresas em particular, eu tive uma grande dificuldade, que foi a seguinte: era um ambiente muito hostil, onde os gestores exploravam os colaboradores, os profissionais, roubavam muitas vezes as horas extras deles, enfim, era uma situação muito crítica. Obviamente, eu não vou nem falar o nome da empresa aqui por questões éticas, mas eu estava inserido nesse contexto, e eu trabalhava na parte de gestão de pessoas. Então, eu tinha uma ligação muito direta com esse pessoal. E aí, a coisa era tão difícil que um dos diretores da empresa, eu precisava assinar alguns contratos, e ele que tinha que assinar. E ele falou, e aí eu fui até ele e falei, fulano, o senhor precisa assinar esses contratos aqui. E ele falou assim, eu não vou assinar nada, meu. Vai trabalhar. E eu não podia continuar o meu trabalho se ele não assinasse os contratos. E eu fiquei na porta da sala dele esperando, porque ele saiu para dar uma volta, ele voltou, eu estava lá. Mas você não desiste, hein? E isso foi quase o dia todo. E aí, para encurtar a história, ele me virou de costas, falou, então daqui esses contratos. Me virou de costa, pegou os contratos, botou nas minhas costas e assinou nas minhas costas, tipo, agora eu vou te humilhar. E quando eu vi aquilo, eu pensei, e agora, Jesus, o que eu faço? Não gostei dessa situação, mas eu te louvo por ela. E aí o Senhor falou no meu coração assim, o que é o mais importante agora? Ele ter assinado os contratos. Eu pensei comigo, conseguimos? Conseguimos. E aí eu virei para ele e falei, obrigado pelo senhor ter assinado os contratos, vou continuar meu trabalho. Peguei e fui para a sala. Então, essa questão é muito forte, porque eu fiquei muito mal com isso. Falei, meu Deus, que ambiente é esse que eu estou trabalhando? Imaginem a cena, né? Que ambiente é esse que eu estou trabalhando? E aí eu faço parte, né, na época, estava em caminho para uma comunidade missionária, que eu iria fazer parte anos depois. E eu liguei para um missionário, para um amigo meu, e compartilhei isso. Falei assim, olha, está muito sofrido, está difícil, eu não sei o que eu vou fazer. E aí a gente sempre terminava, na época era orelhão, a gente falava por orelhão, eu ligava para lá. Ele falou, vamos rezar uma Ave Maria. E aí nós rezamos uma Ave Maria, e aí terminamos a Ave Maria, ele falou assim, olha, esta empresa, infelizmente, os valores que são praticados nela não são os de Deus. Eu falei, eu já percebi isso. Sherlock Holmes. E aí ele falou assim, e o que você deve fazer todos os dias, indo para o trabalho, é pedir que Nossa Senhora cubra o seu trabalho, o seu dia com o seu manto. E eu comecei a fazer isso. Milagrosamente, esse cenário ele foi se transformando. Aquele diretor começou a me respeitar, as pessoas começaram a ver que o ambiente estava sendo transformado, mas é importante dizer, tudo na nossa vida, a nossa vida é feita de escolhas, e nós precisamos tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Infelizmente, eu posso dizer infelizmente, porque esta empresa colheu frutos muito ruins dessas escolhas que ela fez ao longo do tempo, de fraudes, de mentiras, e ela faliu. Faliu ao ponto de... Ela era uma franquia grande, ela faliu, e uma outra pessoa veio e assumiu toda a operação, e essa empresa ficou
arrasada, acabada. Todos os profissionais foram para esta nova empresa, mas aquela empresa em si, que tinha essas práticas ilegais, ela faliu. Eu vou voltar no ponto específico, isso tudo é muito produtivo para a gente, mas aquele momento que você ficou esperando o diretor para assinar, e ele fez de má vontade, como a gente viu, você ficou muito chateado, e Deus falou no seu coração. Esse Deus falou no seu coração é brotar um sentimento, porque eu teria vontade de matar o cara, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas acho que a vontade de todo mundo. E fora você tem uma postura exatamente como deve ser, mas e dentro? Eu quero entender dentro como que a gente lida com esse conflito, que dentro tem um leão querendo comer meia floresta e por fora você precisa ser mansinho, você precisa levar, entende esse desequilíbrio de conflito? Perfeito. Excelente pergunta, Ramon. E o que é mais relevante quando você me traz esse cenário? A primeira coisa para a gente pensar é que um comportamento, uma atitude cristã, ela não vai ser feita de maneira imediata. Tipo assim, quando eu tiver um problema, aí eu vou ser cristão. Não funciona. Então, como que é no caso, o que eu vivia? A minha relação e a minha intimidade com Deus, ela era diária. Quando tinha ou quando não tinha problema. Quando as coisas iam bem ou quando as coisas iam mal. Então, esta relação, esta intimidade com Deus, me fazia conhecê-lo. Me fazia ter cada vez mais fé de que Ele me amava, de que Ele me conhecia, e que qualquer coisa que acontecesse na minha vida concorreria para o meu bem. Então, essa certeza, diante de uma cena como essa, a primeira coisa que me vinha era isso. Eu tenho certeza que isso está concorrendo para o meu bem, porque a palavra de Deus me garante e me atesta a isso. E como que eu sentia, que eu ouvia esta voz de Deus? É uma voz suave, não é uma voz que você escuta com os ouvidos humanos, mas é uma convicção interior, é uma certeza e que se confirma. Quando você obedece, porque não é fácil, vem uma emoção, vem um sentimento, que alguns podem até falar, que é a consciência falando, mas essa consciência, quando você permite que ela seja conduzida pelo Espírito, vem aquele sentimento, aquela orientação, aquela sensação, o certo é você fazer isso, mas ao mesmo tempo vem o leão que mora dentro de cada um de nós e fala, acerta a cabeça dele. E aí você pensa e fala assim, qual das duas, já que a vida é feita de escolhas, eu vou fazer essa. É a mais difícil, é a que aparentemente vai me trazer mais prejuízo, mas eu vou obedecer. E aí o bacana é que a voz de Deus obedecida, ela frutifica e se confirma. E depois você tem a certeza de que vale a pena obedecer. Essa fase, mais ou menos, um tempo cronológico, no comecinho estava com 16, agora quantos anos, mais ou menos? Agora eu já estava por volta de 19 para 20 anos. 19 para 20, já estava mais maduro. Exato. E a caminhada na igreja continuava numa crescente, sim, participando de retiros e sim, tudo mais. Nessa ocasião, eu abri mão da minha vida profissional. Eu estava bem, inclusive, nessa empresa, em vias de ser promovido. Eu comecei nela como estagiário, na área de recursos humanos. E eu tinha um chamado no meu coração para evangelizar. E eu sentia que Deus me chamava para fazer uma experiência missionária. E aí eu abri mão, pedi o meu desligamento do trabalho, do serviço, e fui viver 1 ano numa comunidade missionária, doando o meu tempo, doando a minha vida, nessa experiência onde eu vivi integralmente só para evangelizar. Terminado esse 1 ano, eu ia voltar. Só que como que eu ia voltar para o mercado de trabalho, se eu não tinha trabalho? E aí uma outra coisa muito interessante aconteceu. Eu, na minha postura de fé, eu tinha certeza absoluta, eu proclamava isso, Jesus já me deu o emprego. Eu estou voltando para casa, eu vivi essa experiência missionária, eu dei minha vida para Jesus durante 1 ano, Ele não vai me abandonar, não vai me decepcionar,
eu voltando, meu emprego vai estar lá. E aí eu voltei, e o meu emprego não estava lá. E aí eu falei, peraí, não, eu não vou blasfemar, eu não vou deixar de acreditar, é uma questão de tempo. Já já o meu emprego vai chegar, já já o meu emprego vai chegar, eu acredito. E nada. E aí eu falei, peraí, eu estou fazendo a coisa certa? Tem a parte de Deus, mas tem a minha parte, eu estou fazendo? Chequei, e sim, a minha parte eu também estava fazendo. Tinha entregue currículo, tinha organizado bem meu currículo, tinha feito contatos, e nada. Aí eu fui num retiro. E dentre tantas coisas maravilhosas, no retiro uma das coisas ficou forte para mim, que o pregador dizia, muitas vezes nós não oramos com a verdade. Aquilo caiu como uma bomba dentro de mim. E eu percebi que, embora eu estivesse proclamando que eu já tinha um emprego, no meu interior eu não estava acreditando. A minha verdade era uma mentira. Eu falava que Deus já tinha me dado um emprego, mas eu não acreditava. Eu cheguei na segunda-feira, logo após o encontro, dobrei meu joelho de manhã e comecei a orar. Falei, Jesus, eu vou rezar agora com a oração da verdade. E a verdade é, eu não acredito que o Senhor já me deu um emprego. Eu não acredito que o Senhor já me deu a graça de ter um trabalho. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode dar. E eu te peço, neste momento, a graça, o milagre de receber essa bênção. Mal eu acabei de rezar, toco o telefone e eles me chamando para uma entrevista de emprego. Eu não sei se eu fico emocionado ou bravo. Deixa eu explicar agora, né? Bravo justamente porque a providência de Deus ela é tão perfeita que parece uma história inventada, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, que o papo está tão bom e a gente teve alguns problemas técnicos aqui antes de começar e o livro não estava aparecendo. Vou pedir licença e vou segurar ele na mão. Beleza? Deixa eu tirar o nosso banco aqui. Que já falaremos dele, hein, pessoal? Não tem problema. Nesse período aí, você disse que a sua parte você estava fazendo. Mas entregar o currículo e fazer os contatos, acredito eu não ser só... dependendo do que a gente busca, né, não é o essencial. Você estava se capacitando? O que você fazia? Estudava? Fazia algum curso? Como que era a escolha do curso? Como que é a vontade de Deus em tudo isso na parte profissional? Pois é. Eu teria um problema sério para voltar para o mercado, porque eu já estava 1 ano fora. 1 ano fora, porque eu fui ser missionário. Quando eu voltei, no meu currículo tinha uma lacuna, um espaço de 1 ano sem eu trabalhar. E aí, obviamente, a única capacitação que eu tive foi espiritual, eu não fiz um desenvolvimento profissional nessa época. Então, o voltar para o trabalho seria a partir do conhecimento que eu tinha antes, dos cursos e da formação que eu tinha antes. Formação esta que, por exemplo, era a faculdade, a universidade, que também eu parei para esse período de missionário. E me permita, Ramon, abrir um outro parênteses aqui, porque às vezes a gente fala assim, nossa, você parou de estudar para ir ser missionário? Foi, eu abri mão de tudo para dar 1 ano da minha vida inteiramente para Jesus. Mas uma das coisas difíceis para as pessoas de fé é exatamente entender se é possível ter uma boa relação de um cristão, de um católico, com o trabalho, viver a sua fé e também com os estudos. Na minha época, em particular, na minha adolescência, isso eu tinha já os meus 17 para 18 anos, quando eu fui para a faculdade, pergunta para mim se eu queria ir para a faculdade. Não. O que eu queria? Eu queria ser missionário, eu queria evangelizar. E aí eu falei para Jesus, eu estava terminando o 3º colegial na época, o ensino médio, né, hoje, e eu falei assim, Jesus, estou terminando, eu estudava à noite, e eu falei assim, estou terminando, não vou fazer faculdade, porque eu vou pegar esse tempo, terminando os estudos, eu vou só evangelizar. Vou dedicar esse tempo para evangelizar. E aí Jesus tinha outros planos. O que ele fez?
E eu falava para ele, ó, não tenho dinheiro para pagar a faculdade, muito menos para pagar o vestibular, para prestar vestibular. Nesse ano, em particular, o reitor da faculdade, de uma das faculdades de Marília, ele queria ser candidato político, e ele lançou, neste ano em particular, um vestibular gratuito, e o curso dele tinha 90% de desconto. E aí foram lá fazer a propaganda, era como se Jesus falasse assim, me cutucasse e falasse assim, e agora, bichão, e agora? você vai fazer? Eu falei, não vou, Jesus. Você vai fazer? Eu falei, não vou, Jesus. Mas a obediência sempre tem que falar mais alto. Eu falei, tá bom, Jesus, eu entendi. Eu vou obedecer, mas gente, não faça isso, tá? Eu sou professor universitário e eu falo isso para meus alunos, não faça isso de forma alguma. Hoje eu tenho muito mais consciência, mas na época eu falei assim, tá bom, o senhor quer que eu vá fazer faculdade? Eu vou. E a minha cabeça era muito radical, eu queria ser muito de Deus, e queria ser totalmente de Deus, e achava que não tinha espaço nenhum para o mundo dentro do meu coração. Faculdade, essas coisas, era um antro de perdição. Eu pensava, era um antro de perdição. Mas eu falei, então eu vou, mas não vou estudar. Não vou estudar. Se o senhor quiser, o senhor me põe lá dentro. Não estudei. Eu fazia isso no colegial, minha nota era raspando, acho que não funcionou muito comigo, não. E passei. E aí eu fiquei bravo porque eu tinha passado. Falei, meu Deus do céu, passei no vestibular, tá bom, Jesus, vou ter que fazer essa faculdade. Olha lá, ó, todo torto, porque a minha faculdade era essa, nessa época era todo torto. É um outro problema, Coronel né? Cachaça, era tudo isso. Eu falei, como que o senhor me manda para um lugar desse? Olha como são as coisas de Deus. Na primeira semana da faculdade, eu lá, rezando, todo momento, falando, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu encontrei uma amiga, e ela falou assim, nossa, você está aqui, glória a Deus, agora a gente vai evangelizar a faculdade. Eu falei, opa. hã? E dá? Aí ela falou assim, claro, você nunca ouviu falar dos gols? Eu falei, gols? O que é isso? Só de domingo, é futebol? Né? Futebol. Aí ela falou assim, não, são os grupos de oração universitário. Ah, conta mais. Ela me explicou. Está acontecendo no Brasil todo, é uma febre, todas as faculdades, as universidades estão fazendo os gols. Eu falei, que legal, vamos fazer. Vamos. Amanhã. Aí eu fui para a aula com o meu violão, e aí nós fomos arrebanhando quem a gente foi encontrando para o caminho. E foi tão... o subaco queimando do banco voltou nessa cena. Eu com o violão na faculdade, e aí ia entrando, e aí as pessoas... onde vai ser o pagode? Onde vai ser o fervo? Eu falei, vem comigo, vem com a gente. E eles vinham. E aí nós pegamos uma sala, na época o primeiro grupo nosso, 20 pessoas, nos reunimos, e nós começamos o grupo de oração universitário, na Unimar, deixa eu dizer assim, era a faculdade que eu fiz, na Unimar, começamos o grupo de oração universitário, que começou com 20 pessoas. E aí, depois de um tempo, o grupo foi se estruturando, nós fizemos a primeira missa universitária ali no campus, e reunimos 400 jovens, 400 universitários. Rapaz. E esse grupo não diminuiu mais de quantidade de pessoas. Todos esses universitários continuaram participando. E aí tinha os encontros nacionais dos grupos de oração universitário, e aí eles se encontrando, né, o pessoal nosso ali com os demais. E aí, como é o seu grupo? O nosso grupo tem 20 pessoas, o nosso grupo tem 15, o nosso grupo tem 3, nossa, uma bênção. E aí o pessoal perguntou para nós, e o grupo de vocês? A gente, 400 pessoas. E eles, meu Deus, como que pode isso? Não sei o quê. E na ocasião, o nosso grupo de oração era o maior grupo de oração do Brasil. Que bacana. Eu falo isso para a glória de Deus, porque para entender os planos de Deus, o que Deus queria. E aí eu tive que ir para a faculdade a contragosto para Deus, com mais alguns irmãos, começarmos esse grupo de oração ali. Isso me faz refletir um pouco, e aí depois eu queria que você comentasse, que meu pensamento ele é um pouco louco, ele vai voando. Aquela história de que Deus privilegia um ou outro. Quando a gente ouve essa história, por exemplo, a gente pode falar assim, por que Deus privilegiou o Juninho, que fez a oração, que entrou no vestibular e que conseguiu tudo
eu vou usar essa palavra, talvez não seja, né? Sem muito esforço, e eu tenho que estudar, eu tenho que me matar, eu também rezo. Ao mesmo tempo, eu reflito um pouco, que é isso que você fala, e é uma coisa que me incomoda demais, que do mesmo tempo que é bom, eu acho ruim, é o livre-arbítrio. A questão das escolhas que a gente faz. Eu estava refletindo hoje, e eu acho que muito disso, o caminho nosso ele está preparado. Agora, as escolhas nossas afastam do caminho que Deus preparou, né? E aí, acho que essa é uma grande demonstração, ele vem fechar aquilo que eu pensei, porque Deus estava com o caminho todo preparado. Você conseguiu ouvir e deu os frutos para Deus, e colheu, e fez a sua faculdade, etc. E o Ramon talvez não ouve muito bem Deus ainda e bate um pouco de cabeça. Mas agora, eu acho que nós vamos ter que dividir Juninho 2, Juninho 3 e Juninho 4, fazer uns... Tem muito conteúdo. Eu queria que você falasse um pouco do livro, como que surgiu o livro na sua vida, aí, em que momento. Depois a gente volta para a carreira, que tem outra história bacana. Bacana, legal. Esse livro, ele, na verdade, é fruto de todo o meu trabalho de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de carreira. Eu recebi um convite para escrever. Esse livro ele é composto por em torno de 50 autores. Esses 50 autores eles falam sobre desenvolvimento, sobre treinamento comportamental. Treinamento comportamental. E são vários temas que existem ali. Eu escrevo o capítulo 4 deste livro, onde eu falo de um tema muito importante que é liderança. E aí, neste contexto, nesse capítulo, eu falo dos 7 segredos do líder que inspira pessoas. E como a minha referência, óbvio, é Jesus, todos esses 7 segredos, eles são embasados em Jesus. Bacana. E o que nós vamos fazer com esse livro no final? Sorteio. Vamos sortear para alguém que está nos acompanhando. Para alguém que está nos acompanhando, para quem bom, participou, para geral. Aí depois vocês pensam, é uma doação minha para vocês, para o programa, e vocês aí pensem qual a melhor forma de como vocês vão fomentar a audiência, trazer o pessoal para adquirir o livro. Ajuda a gente a decidir aí, pessoal, então, que a gente vai sortear. Você falou que você fez 7... Os 7 segredos do líder que inspira pessoas. Pode comentar um pouquinho de cada? Posso sim. Porque muito provavelmente está ligado esses 7 segredos com um profissional católico, né? É que, na verdade, são duas frentes mesmo. O profissional católico é um pouquinho disso que nós estamos falando aqui, de como você viver a sua fé. E os 7 segredos do líder que inspira pessoas é feito para aqueles... Vamos trocar falhando? Que está falhando, peraí. Som. Acho que agora vamos lá. Então, os 7 segredos do líder que inspira pessoas, ele é feito para aquele profissional que tem o encargo, vamos chamar assim, da liderança, e muitas vezes não sabe como influenciar as pessoas. Como levar as pessoas para cumprir os objetivos, os propósitos organizacionais. Muitas vezes esse líder, ele... Até ontem, vamos chamar assim, ele estava trabalhando igual aos demais. E porque ele sempre foi bom tecnicamente, ele acabou se destacando. Não porque ele era líder, mas porque ele era um melhor profissional. E aí a empresa, normalmente, ela olha para esse melhor profissional e o promove para líder. E quando ele chega a ser líder, ele não sabe nada o que fazer. Porque ele é um bom profissional. Ele não é um bom líder, ele nunca foi líder. E aí a empresa sofre porque ela perde um excelente profissional, ganha um péssimo líder, para na sequência depois ter que perder esse péssimo líder, porque ela vai ter que mandar o profissional embora, porque ela não pode voltar ele para a posição original. E aí, só para concluir, Ramon, desculpa, esse livro ele vai ajudar os líderes a entender que existem 7 segredos que fizeram com que os grandes líderes da humanidade arrastassem multidões. O principal deles, que eu trago, é exatamente Jesus. E qual é a referência máxima para encurtar a história? E por que chama líder inspirador? Porque Jesus fazia muito bem isso. Jesus ele tanto inspirou a humanidade que ele dividiu a história em antes dele e depois dele. E principalmente, de onde vinha a autoridade de Jesus, que é o que todo líder quer. Eu quero autoridade. E aí o líder humilha, maltrata, escreve nas costas
do liderado, um contrato, como eu vivi. Então, de onde vem a autoridade de Jesus? A autoridade dele vem dele não só falar, mas viver o que ele fala. O comportamento, a atitude de Jesus confirmava as palavras dele, tinha testemunho. Então, por um líder ter autoridade, ele não pode só falar, ele tem que viver. E é em cima disso que eu trabalho. Perfeito. Então nós vamos sortear. Decide aí, Mariana. Mariana decide para quem ou como nós vamos sortear. Tá? Tá. Nosso ajudante técnico ali, ele tá escrevendo os nomes de todo mundo que participa, tá online, na live. Bacana, parece que tem bastante gente, hein? Tem, nós temos aí... Se você quiser comentar aí, Mari, os comentários. Chegou a 20 pessoas no YouTube, 7 pessoas no Face da paróquia, e o pessoal tá... Pô, achei que estava em 2 milhões. Parece que tem duas situações aí. Vamos colocar todo mundo, né, que está online, e aí a hora que a gente sortear, a gente fala o nome e a pessoa se identifica aí, né, para a gente saber que tá online, tá ok. Perfeito, tá bom? Perfeito. Eu queria só comentar que eu já li o seu livro, e, pessoal, é muito bom, é ótimo. Legal. E é muito bacana mesmo. Agora, o pessoal já está falando aqui, eu quero. Eu queria comentar uma situação que eu perguntei aqui, né, no YouTube, alguma situação, né, vivida no trabalho, que alguém queira compartilhar. A Karina Machado, nossa amiga, falou, de fato, a aceitação de ser um cristão dentro de uma repartição empresarial é bem difícil. Ela comentou isso daí, né? Então, vem aí a calhar o que a gente estava conversando. A Deise Regina comentou, né? Trabalho em escolas, crianças e jovens que não conhecem sobre Deus, né? Muitos não aceitam, não querem nem ouvir falar em Deus. E vivem em situações muito precárias, não tem nenhuma esperança na vida. Então, né, a Deise aí, para quem não sabe, é minha mãe, ela está partilhando aí essa situação. Ela comenta isso daí com a gente sempre, que isso incomoda mesmo, né? E é uma escola estadual, então é mais difícil, né, de promover algum evento, né? Então, isso aí. Acho que é isso. Tem o Marcos Ferreira, era top. Eu participei do Gol naquela época. Não me deixa mentir. Não está mentindo sozinho, pelo menos. E aí eu queria ressaltar que eu também fiz a faculdade na Univem e eu participei. O Gol se espalhou para lá, depois para todas as outras, verdade. Foi maravilhoso também para mim. Eu comecei a participar do Gol na Univem, acho que no primeiro ano da faculdade, no meio do primeiro ano. E se estendeu até o final, 5 anos de faculdade, e a gente começou também numa salinha, eram poucas pessoas, e aí depois a gente ficava ali na frente da entrada mesmo, e o pessoal passava e fazia o que você falou mesmo. E aí, cadê o pagode? O pessoal no bar, porque a gente estava na frente, né, de frente com o bar, mas nada nos abalava. Então, era 20 minutos de intervalo, 20 minutos bem vividos, né? Bem vividos, graças a Deus. Graças a Deus. Legal, bacana o pessoal participando. Continue aí, gente. Vamos lá para a gente... Isso. Para a gente trocar o conhecimento, para a gente enriquecer e a gente ver outras realidades também, além do que a gente está comentando aqui. Juninho, tem uma situação sua que você ouviu a voz de Deus, a gente já conversou, conhece essa história aí, e eu queria entrar nela agora, queria que você contasse um pouco. Você tomou uma decisão muito importante, muita gente, eu principalmente, talvez, né, o mais deles, você deixou a certeza pela incerteza, na confiança, na fé. Né? Isso, no meu ponto de vista, é a fé no seu ponto máximo. Eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente. Ótimo. Esse episódio que o Ramon se refere, ele aconteceu quando eu estava trabalhando na Marilã,
eu atuei na Marilã por 10 anos, na área de desenvolvimento de pessoas ali, né, na empresa. Óbvio, né, foi uma crescente ali dentro da empresa. Eu sempre trabalhei na área de gestão de pessoas, mas quando fui para a Marilã, eu trabalhava com a administração de pessoal. O que é a administração de pessoal? É a que cuida de férias, pagamento, rescisão de contrato e assim por diante. Eu trabalhava numa empresa antes da Marilã com 200 colaboradores. Eu era o chefe, o gestor de recursos humanos dessa empresa. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Marilã, foi a maior realização da minha vida, foi um sonho. E aí eu pensei assim, puxa, eu fazia todos os processos na empresa que eu trabalhava e na Marilã, como é muito grande, eu vou cuidar de 2 processos apenas de gestão de pessoas, dentro da administração de pessoal, que era férias e rescisão. E, infelizmente, em pouco tempo, aquilo que era um sonho começou a se transformar num pesadelo. Porque na época nós tínhamos mais de 2.500 colaboradores e eu não conseguia dar conta do trabalho. Eu estava numa fase de adaptação e não estava realmente me adaptando. E eu me vi muitas vezes entrando mais cedo, saindo mais tarde, e não conseguindo fazer o meu trabalho dar resultado. Quando você fica num cenário desse, e aí falando um pouquinho de carreira, você fica angustiado. Você começa a ficar com uma incerteza muito grande, e o sentimento que eu tinha era, logo, logo vão me mandar embora. Por quê? Porque eu não estou conseguindo entregar o resultado que eu preciso entregar. E a louca da casa, que eu chamo assim, né, a nossa mente, ela é tão perturbadora que tinha ocasiões que eu via os meus 2 chefes, o meu chefe direto e o chefe do meu chefe conversando, aí eu pensava assim, lá, meu Deus, é hoje, agora. Vão me mandar embora, eu tenho certeza, lá, estão falando, é de mim que estão falando. Então, olha a loucura que a gente ficava, eu ficava numa paranoia, e eu ia trabalhar todos os dias pensando assim, é hoje que vão me mandar embora. E aí, eu fui rezar, fui falar, Jesus, eu não quero sentir isso, eu não quero ser mandado embora, eu quero continuar na empresa, me ajuda. E aí, eu comecei a olhar para minhas atividades e falei assim, peraí, eu quero ser mandado embora? Não quero. Tá, o que eu preciso fazer? E aí eu comecei a entender. O que eu não estou fazendo? Eu estou atendendo parcialmente as expectativas da empresa. Então, eu preciso entender o que a empresa quer e preciso entregar o que ela está pedindo. Me organizei, redimensionei meu tempo e consegui ir melhorando os meus resultados e a minha performance. Comecei a entregar o que a empresa queria. Saí de um nível de não atende às expectativas, passei por um nível de atende parcialmente às expectativas, até que eu cheguei num nível de atende às expectativas. Eu sempre fiz o parente perguntando onde estava Deus, a relação com Deus, e nessa eu quero fazer um que é o seguinte. Além da oração, teve a ação. Além da fé, além da conversa com Deus, teve a atitude profissional. Excelente, Ramon. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele tem um documento que ele chama Fé e Razão. Se nós queremos ter êxito, e êxito a gente traduz por sucesso, que é o que a sociedade entende melhor, que eu entendo essa questão do sucesso como um êxito, como você ser bem-sucedido, você precisa ter exatamente essas duas asas, como ele fala, né? A fé e a razão. E foi o que eu fiz. E foi esse o movimento que me levou a sair desse cenário de quase demissão para reequilibrar minhas atividades e conquistar de novo a segurança e a confiança. O que começou a acontecer? Quando eu comecei a atender as expectativas, esse medo de ser demitido, ele sumiu. E a ameaça também. E aí eu percebi, meu Deus, se eu conseguir chegar no nível de atende, qual é o próximo nível? Superar as expectativas. Fazer a mais, fazer além. E aí eu comecei a me dedicar neste propósito. E por que isso? E aí você trouxe um texto antes aqui da gente entrar ao vivo, que sempre marcou muito a minha vida espiritual e a minha vida profissional. São Paulo diz assim, servi aos vossos patrões temporais com temor e solicitude, não por mera ostentação para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, porque isso é bom e porque isso é justo.
Então, era nesse sentido. Eu fazia o meu melhor para o meu chefe, não para ele, mas para Deus. Tudo que eu fazia, todo o trabalho que eu realizava, eu falava assim, isso é para Jesus. Então, para Jesus, o melhor. Para Jesus, o mais que o melhor. E era nesse sentido. E aí, o que aconteceu? A Marilã é uma empresa maravilhosa, que eu sou apaixonado por ela, que ela dá muitas oportunidades. Quem trabalha lá sabe. E entre essas oportunidades, a gente tem muito contato com palestrantes, consultores, coaches. Eu já pregava nos grupos de jovens, nos grupos de oração. Eu sempre soube que Deus tinha me dado esse dom, por isso eu queria ser missionário. Eu sentia que Deus me enviava a pregar o Evangelho. E quando eu vi esses palestrantes com a oportunidade de estar na frente de 2.500 pessoas, e infelizmente muitos deles não aproveitavam essa ocasião para transmitir os nossos valores cristãos, católicos, que fazem realmente uma pessoa ter muito mais clareza da sua vivência e ter uma vida plena, eu falava, se eu pudesse ter essa oportunidade, e aí eu rezava, Jesus, eu sei que o Senhor me deu um dom de pregar, mas eu queria poder usar desse dom para fazer uma palestra como esse palestrante está fazendo e não está aproveitando esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um bloqueio mental, um sabotador mental, que era assim, eu não posso fazer isso, o dom que Deus me deu. É usar errado o dom de Deus. E aí isso era um conflito interior. Mas aí eu falava, Jesus, mas se for da sua vontade, me permita. Eu gostaria muito de trabalhar com isso. Tempos depois, uma amiga minha me chamou para fazer uma palestra profissional. Foi a primeira palestra profissional que eu fiz, foi na Unesp. Era uma CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes. E aí eu fui lá e fiz essa palestra, era sobre qualidade de vida. Fiz a palestra nesses nossos valores. E aí, uma das participantes era a esposa do diretor, hoje diretor industrial da empresa. Ela viu a palestra, chegou para o esposo em casa e falou, veio um rapaz da Marilã dar uma palestra, o Augusto, que eles me chamam lá de Augusto, né? E palestra encantadora, maravilhosa. Ele trabalha com treinamento lá na empresa. E aí, esse diretor falou, não, mas que bom que você me falou isso, eu vou falar para o diretor dele. E aí falou para o meu diretor, tempos depois, ele me convidou, falou assim, estou com uma oportunidade na área de treinamento e queria ver, fiquei sabendo que você dá uma palestra bacana, se você não quer vir para a área de treinamento. Mais do que depressa, né? E nesse meio tempo, quando eu fui para a área de treinamento, com esses treinamentos que nos são oferecidos ali, um desses treinamentos de desenvolvimento pessoal era para identificar a nossa missão de vida. E eu identifiquei a minha. Já tinha uma certa clareza pela fé, pela religiosidade, mas quando eu identifiquei que minha missão é anunciar o reino de Deus, anunciar uma boa notícia, levando cada pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, promovendo desenvolvimento humano, profissional e espiritual, através das minhas palestras, treinamentos e atendimentos como coach, com base nos valores cristãos, eu olhei de novo para essa nova carreira que eu tinha na área de treinamento, embora eu amasse de paixão, eu comecei a observar e falei assim, será que minha missão está sendo plenamente vivida aqui? E quando eu fiz essa análise, eu percebi que, de todo o meu tempo ali, 20% deste tempo eu estava em sala, dando uma palestra, fazendo um atendimento como coach, ajudando as pessoas a se desenvolverem. Os outros 80% do meu tempo ali eram dedicados a tarefas e atividades operacionais, técnicas, que são importantes para o desenvolvimento das pessoas, mas não tem uma ligação direta. E aí eu fiz essa análise e eu falei assim, eu preciso inverter esse cenário. E eu percebi que ali, dada a necessidade de ter que se fazer essas atividades operacionais, eu não conseguiria mudar. E aí eu tive que falar assim, se eu quero viver 100% a minha missão, eu vou ter que me desligar da empresa. Toca o Juninho de novo, rezar. Deixa eu fazer um parênteses. Por favor. Você, nessa altura, obviamente, pela sua caminhada com Deus, principalmente, se funde muito o profissional seu e o religioso, né?
praticamente um só, acredito como deva ser com todo mundo, eu não sei se eu consigo esse nível, se eu estou nesse nível, mas eu busco ele. E quando você fez a análise, poxa, é isso que eu amo, mas isso é 20% do que eu posso e eu quero mais. Era o Juninho profissional ou era o Juninho espiritual que estava analisando? Havia essa separação? Já era uma coisa só? Você consegue? Porque eu fiz uma pergunta um pouco... Boa. Não, eu entendi plenamente. O que você me perguntou foi como é que eu descobri, né, que o meu trabalho ali voltou a me frustrar. Ou seja... É mais ou menos isso, mas... E o que eu usei para conseguir achar a resposta? Se foi somente a parte espiritual ou se foi uma técnica profissional para isso. Exato. De novo, fé e razão. A fé me moveu, me impulsionou para perceber o meu chamado e a minha missão. E como eu ia diagnosticar isso? E aí existe uma técnica, uma ferramenta em administração de empresas chamada Lei de Pareto. Essa Lei de Pareto diz que 80% dos nossos resultados ele vem de 20% dos nossos esforços. Então, em tudo que você aplicar essa lei, por exemplo, vai te permitir diagnosticar se você está sendo efetivo, eficaz, se o teu trabalho está sendo rentável, trazendo frutos ou não. No meu caso, eu dedicava 80% para o operacional e só 20% para aquilo que gerava resultado. E aí eu falei, eu preciso inverter, mudar esse cenário. Eu preciso dedicar 80% do meu tempo naquilo que eu amo de paixão e não tem como você deixar de ter 20% operacional. Então, você precisa ter, né? Faz parte. Mas foi aí que, usando a fé e usando a razão, que eu pude fazer essa escolha. Mas, de novo, eu me coloquei numa condição. E agora, como é que eu faço isso? Porque, veja, era uma empresa que bancava todo o meu sustento familiar, e diga-se de passagem, muito bem, né? E eu tinha esse chamado, esse apelo forte de Deus. E aí eu fui rezar, falei, Jesus, eu já estou começando a fazer umas palestras fora da empresa, dar alguns treinamentos fora da empresa. Vamos fazer o seguinte, por que o Senhor já não me concede alguns clientes, enquanto eu estou trabalhando aqui, e quando esses clientes chegarem no mesmo patamar do que eu tenho na empresa, do que eu ganho, aí eu me desligo, aí eu saio da empresa. Aí Jesus pensou assim, você quer me enganar. Aí foi exato. Você ganha um, quer ficar com dois e vai. E aí foi exatamente o que ele me falou. Ele falou assim, como é que eu fiz com Moisés? Olha a conversa. E aí você vai me perguntar, como é que você teve essa conversa com Jesus, Juninho? Jesus sentou aqui e foi falando com você? Porque essa é a minha maior dificuldade. É o processo. É o processo. Conforme você vai vivendo, eu me deparava com um sentimento angustiante, eu ia rezar, e eu falava assim, Jesus, me dá a graça de ter um trabalho em paralelo que me permita isso. Aí vinha um irmão e falava assim, Juninho, você tem um dom para falar com as pessoas, você tem uma forma de tocar o coração das pessoas, as empresas estão precisando disso, por que você não vive disso? Por que você não sai da Marilã e vai viver disso? Eu falava, meu Deus, é isso que eu quero, mas como é que eu faço isso? É difícil. Eu estava no meu estudo bíblico e vinha uma passagem de Moisés, e aí você lia lá, Moisés, diante do mar vermelho, bateu o cajado e o mar se abriu. Eu preciso que Deus abra o mar para mim. E aí essas conexões... São as escolhas, né, que você falou. E aí essas conexões foram acontecendo. E aí a fala de Deus para mim é exatamente essa. Como é que eu fiz com Moisés? E aí eu pensei, bom, com Moisés... O senhor colocou o homem lá diante do mar vermelho, o mar vermelho se abriu, abre o meu! E ele falava assim, peraí, primeiro eu abri o mar e depois Moisés bateu o cajado? Ou primeiro Moisés bateu o cajado e só depois o mar se abriu? Eu falei, eu estou te entendendo. Então tá bom. Eu tenho que dar o passo, eu tenho que bater primeiro o cajado e depois o mar vai se abrir? Tá bom. Eu vou ter que pisar sem ter o chão? Tá bom. E aí eu fui para a minha gestora, para a minha chefe, me organizei para falar para ela, nós estávamos numa palestra, eu e ela, eu falei, Jesus, então é agora, me confirma, Jesus, eu vou falar, eu não falo, gente, 10 anos de empresa, vou pedir demissão, é pedir demissão, não é pedir acordinho, não é falar assim, faz um acordo, me manda embora,
Porque isso também não existe, gente. Como que eu quero ser um profissional católico se eu falo para a empresa assim, faz um acertinho comigo aí, faz um acordinho, você me manda embora, eu te devolvo a multa. Isso é errado, gente. Você tocou numa Desculpa questão... eu falar isso, mas se a gente quer ser é. cristão de verdade, são pontos que a gente tem que levar em consideração. Se você quer o certo para você, você tem que fazer Exato. o certo. Então, quem está querendo se desligar? Sou eu. Então, eu estou me desligando, né? E aí, naquela sala de palestra, aí a minha gestora virou para mim, viu a palestrante e falou assim, você tem um dom para pregar. Para pregar não foi essa, é para fazer palestra igual essa mulher. E era uma palestrante assim, top. Eu olhei para ela e falei assim, você tem certeza do que você está falando? Ela entendeu o recado e falou assim, não vai fazer loucura de querer sair daqui e ser palestrante, não, eu nem tenho muita coisa para fazer aqui. Eu falei, não, eu te agradeço, depois a gente conversa. Uma semana depois eu me sentei com ela e falei, lembra daquela conversa? Pois é. Contei toda essa história para ela e falei, eu preciso fazer essa experiência. Talvez não dê certo. Talvez eu volte aqui e fale, Marilã, me dá meu emprego de volta. Mas se eu não for, gente, eu amo trabalhar aqui na Marilã. Posso ficar aqui o resto da minha vida. Mas se eu ficar sem ir, sem fazer a experiência, eu tenho certeza que todos os dias eu vou pensar, e se eu tivesse ido? Como teria sido? E aí eu falei, eu vou fazer a experiência. Bati o cajado, me desliguei, saí da empresa e o mar começou a se abrir. Veio um cliente, veio outro, os processos de coaching começaram a acontecer. E o bacana e o bonito, graças a Deus, é que todas essas empresas que eu participo e que eu tenho a oportunidade, que hoje são meus clientes, eles sabem quem sou eu. Eles sabem que eles estão contratando alguém, porque quando eu me apresento, eu já falo que o fundamento do meu trabalho são esses valores. E se ele quer, realmente é nesse nível que eu vou levar. E o que é a grande surpresa? Esses empresários, as empresas estão sedentos por isso. Por quê? A grande dificuldade hoje é de lidar com as pessoas dentro das organizações, com o emocional, com o relacionamento interpessoal. E aí entra em cheio o que eu faço, o que eu trabalho, que é primeiro, levar essas pessoas a terem essa experiência com Deus e depois serem seres humanos melhores, pessoas que têm uma religiosidade maior e assim por diante. Você bateu o cajado, você ouviu a voz de Deus. Depois eu vou voltar, só quero fazer esse parênteses e nós vamos voltar. Você ouviu a voz de Deus, você bateu o cajado hoje, amanhã já começou a aparecer cliente? Como é que foi essa demora, como foi essa espera e a relação com Deus nessa espera, se houve, né? Não, foi assim, você bateu o cajado e você não vê assim já o mar abrindo. Tanto é que com o povo de Deus, quando eles atravessaram o mar a pé enxuto, o mar foi se abrindo ao longo da noite. O exército do faraó chegando e o mar se abrindo, né? A teologia nos ensina isso, né? Falando que houve um fenômeno natural que permitiu que o povo depois, as águas baixassem e eles pudessem atravessar. Então você vê o processo da água baixando lentamente, não é fácil. Imagina. Mas todo o processo é assim. O que a gente não pode deixar de fazer é dar passos. Como? Não adianta você querer dar o 10º passo. Você tem que dar o primeiro. Vez, né? Qual é o primeiro passo para ser um profissional católico? É viver como Jesus, né? Viver o certo. Perfeito. Ter fé. Primeira coisa. Acreditar. Ter uma experiência com Ele. Não dá para eu querer viver esses valores lá se eu não viver essa espiritualidade, se eu não viver essa fé. Exato. Então, as nossas pessoas, e aí um dado, Ramon, a maioria da nossa população brasileira é católica. Né? 80% dela é cristã, 65%, segundo o IBGE, é católica. Só que, infelizmente, o nosso mundo, o nosso Brasil, não era para estar um Brasil diferente, com 65% da população católica, com 80% dela cristã? Eu acho. Se nós praticássemos os valores. E talvez aí está o desafio. Muitos católicos que só o são de batismo, mas não vivem a sua fé. Então, um momento como esse, e em particular, o programa que eu tenho procurado desenvolver, o Profissional Católico, ele quer levar essas pessoas
a terem essa experiência, a vivenciarem essa prática, a mergulharem nessa espiritualidade, nessa mística. Então, assim, como que a gente consegue desenvolver uma espiritualidade? E me permita em 3 minutos falar isso. Bora. Primeiro, deixa eu falar aqui para você que está me acompanhando. O que fazer para ter mais fé? O que fazer para aumentar a sua experiência com Deus? Primeiro, entenda, Deus te ama. E não é só isso. Experimente. Deus está te amando agora, nesse exato momento. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Agora, Deus está amando você. Talvez você me pergunte, se Deus está me amando, por que eu não estou sentindo? E muitas vezes a gente não sente por causa dos nossos pecados. Ah, então quer dizer que eu peco e Deus se afasta de mim? Não. Deus continua perto, sempre vai continuar te amando, mesmo você pecando, mesmo você errando. O problema é que quando a gente peca, nós nos tornamos insensíveis ao amor de Deus. E aí, o que a gente faz? Para nós fazermos alguma coisa é realmente desafiador. Mas Deus, no seu infinito amor, amou tanto a cada um de nós que enviou quem? Jesus, para morrer numa cruz por mim e por você e arrancar esse pecado que nos impedia de experimentar o amor de Deus. E agora, o que você deve fazer? Se Deus me ama, o pecado me impedia de sentir o amor de Deus, Jesus veio e arrancou esse pecado, você tem 2 movimentos a fazer agora. Primeiro, acreditar que Jesus já te salvou. E segundo, começar a se converter. O que é converter? É mudar de vida, é viver como Jesus vivia. Pensar como ele pensava, amar como ele pensava. Dá para fazer isso sozinho? Viver como Jesus vivia é um desafio muito grande. Então nós precisamos da força que vem do alto. Precisamos do poder do Espírito Santo que ele já enviou sobre nós, para que nós pudéssemos ser testemunhas. E aí sim, viver essa fé em todos os ambientes. Na comunidade católica, nas empresas, nas faculdades e assim por diante. Eu vou fazer uma pergunta agora, na verdade, que você já falou mais, mas vamos numerar ela agora, vou fazer ela. Na sua opinião, qual que é a importância, então, da gente sempre discutir esse tema, profissão e fé? Eu acho que é fundamental, Ramon, principalmente porque a grande maioria das nossas pessoas não acreditam que é possível ter uma profissão e ser feliz nela. E viver a sua fé em todos os ambientes. A impressão que dá é que muitos de nós cristãos, que muitos de nós católicos, em um ambiente falamos de Deus. Na igreja falamos de Deus. Na faculdade, não. No trabalho, não. E o convite de Deus para nós é: viva a fé, viva esta intimidade comigo em todos os ambientes onde você estiver. Muito bom, né? Você compartilha esses conteúdos, assuntos voltados para o profissional católico? Porque trabalha esse tema especificamente, Juninho? A ideia, Ramon, desse programa, o Profissional Católico, é exatamente fazer com que este católico vivencie a sua fé. E não seja somente de nome. Quando a gente pergunta para algumas pessoas, qual a sua religião? Ah, sou católico. Ah, sou católico espírita. Ah, sou católico não praticante. Não existe essas terminologias. Você tem que realmente ser, não só pelas palavras, mas pela atitude, pelo exemplo. Então, quando eu compartilho esse conteúdo especificamente para um profissional católico, eu estou dizendo para ele: você tem uma igreja riquíssima à sua disposição, que te mune, que te sustenta com sacramentos, que te sustenta com uma doutrina riquíssima, que filósofos, que historiadores, que cientistas se debruçaram, se dobraram diante da grandiosidade dela, como Santo Agostinho, por exemplo. Então, imagine você usando toda essa potência para transformar essa humanidade. São João Paulo II dizia: é necessário que nestes tempos nós evangelizemos com um novo ardor, com novos métodos, com uma nova unção. E isso se dá a partir dessa vivência da nossa fé. Por quê? Só assim, como dizia ele, conseguiremos construir a civilização do amor. Perfeito.
Uma terceira pergunta aí, por que ser um profissional católico? Bacana. Quando você assume a sua fé e procura e permite que esses valores transbordem para todas as áreas da sua vida, sua rede de amigos, o seu casamento, relacionamento com filhos e também a sua atuação profissional, isso vai fazer com que aquele ambiente seja transformado, com que aquelas pessoas também sejam impactadas a partir deste valor. Automaticamente, quando você vive, executa, realiza a sua profissão, a partir desses princípios que eu falava, por exemplo, fazer as coisas para Jesus, qualquer atividade que você vai fazer, você não faz só para o seu patrão, você faz para agradar ao Senhor. Imagine o quanto o nosso trabalho prospera, o quanto ele frutifica. Aliás, 1º de maio, dia de São José Operário, a leitura do Salmo dizia: Senhor, fazei frutificar o trabalho das nossas mãos. Então, quando você exerce o seu ser católico na sua atuação profissional, ele te promove, e a palavra promoção aí pode ser feita literalmente. Você é visto em destaque, porque o teu comportamento salta aos olhos. Nossa, essa pessoa é uma pessoa de princípio, de valores, é honesta, é ética, é correta, e faz muito bem o trabalho dela, faz até além do que eu estou pedindo para ele fazer. Vou promovê-lo para um gestor, para um gerente, enfim, você começa a crescer na carreira. Basicamente, eu digo que viver como um profissional católico te leva a assumir o controle da sua carreira, ser um profissional bem-sucedido e, de quebra, ter uma vida extraordinária. Muito bom, Juninho. Depois de tudo que a gente conversou, eu queria perguntar para você como que é ser um profissional católico. Na sua jornada toda aí você relatou isso para a gente, e mais, viver a fé no seu trabalho. Eu acho que é um pouquinho disso tudo que nós compartilhamos realmente até agora. E a pergunta, se você me permite, Ramon, que talvez muitas pessoas estão fazendo é: como eu consigo isso na minha vida, na minha carreira? O pessoal tá falando, é muito difícil, é o pessoal que está escrevendo. Pois é, como eu consigo viver isso? Então, eu acredito que existam alguns passos. De novo, você não vai dar o 10º passo, você vai ter que começar do primeiro. E o primeiro é: aumente, amplie o seu relacionamento com Deus. Então, primeiro, descubra todo esse querigma, vivencie esse querigma que eu compartilhei agora, mas também dedique tempo para Deus, reserve tempo para Ele, tenha amizade com Ele. Como que a gente faz isso? Você tem que reservar um tempo para ter uma vida de oração, de maneira simples. Começa com 5 minutos todo dia, aumenta para 10, depois para 15. Daqui a pouco a coisa vai ficar tão gostosa que é o dia todo, né? É o tempo todo, você vive em oração. A vida de oração, é isso que quer dizer a vida de oração. Orar sem cessar, quer dizer isso. Então, primeiro passo, aumente sua intimidade com Jesus. Segundo passo, assuma o controle da sua carreira profissional. Como que eu vou assumir o controle da minha carreira profissional? Você precisa conhecer sua missão. Você precisa saber o que Deus quer para você. Quando você descobre o que Deus quer para você e você obedece, tudo prospera. Uma frase que eu gosto muito e que Deus me inspirou é: o segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Quer ter sucesso? E sucesso aqui não é ter poder, grana ou fama. Sucesso isso tudo pode vir, mas é consequência, porque a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais é acrescentado. Mas o princípio fundamental aí sucesso é ser bem-sucedido. Então, você constrói uma história, segue uma jornada profissional e vai deixando marcas que vai impactando e transformando a vida das pessoas. E quando essas pessoas veem o teu exemplo, elas querem seguir esse Jesus, querem ser profissionais melhores também. E quando você partir para o Pai, para a eternidade, outras pessoas ocuparão o seu lugar. Isso é ser bem-sucedido. Bem-sucedido vem de quando eu sair, quem vai ficar no meu lugar fazendo o que eu estou fazendo e fazendo melhor do que eu estou fazendo?
detalhe. Manda, vamos. Só para concluir os passos. 6 passos bem simples aí, eu falei 2. O terceiro passo é você conquistar a autoridade profissional. Como é que a gente conquista a autoridade profissional? Através do conhecimento. Então, a fé ela é importante, mas você precisa investir na sua carreira. Tem que fazer cursos, tem que fazer treinamentos, tem que ler livros. Eu não gosto de ler livros, Juninho. Começa. Leia nem que for história em quadrinho. Começa com a Turma da Mônica. Mas leia. Né? Depois, vai lendo outros livros. Tem tanto livro religioso maravilhoso para a gente começar a desenvolver o hábito da leitura. Mas não só. Vá para os livros profissionais, livros que cuidam da sua carreira. Assista, né, conteúdos ligados a desenvolvimento de carreira. Eu tenho alguns bons conteúdos que você pode acessar depois e ter gratuitamente para poder aprofundar isso. Enfim, cuide da sua carreira, do seu desenvolvimento intelectual. Cuide também do seu relacionamento interpessoal. Aprenda a lidar com as pessoas. Você vai crescer profissionalmente quando você souber lidar com os colegas, principalmente com os colegas difíceis. Aquele que ninguém quer estar perto, você, profissional católico, está perto dele. Você está perto dele, você vive perto dele, você o evangeliza com o teu exemplo e com o teu testemunho. E, por fim, ser um profissional de alta performance. O que significa isso? Busque a melhoria contínua. Nunca se dê por satisfeito com o que você entregou. Por quê? Você está entregando para quem? Não é só para o seu patrão, é para Jesus. E para Jesus, sempre o melhor. Então, pensa assim, o Juninho de hoje tem que ser melhor que o Juninho de ontem. E quando chegar amanhã, isso se repete, se repete e se repete. Isso é alta performance. Muito bom, Juninho. Rapaz, Deus falou de novo comigo. A gente conversava um tempo atrás e eu tenho, né, essa dificuldade. Comecei a praticar algumas coisas e agora estou começando realmente a ouvir a voz de Deus. E Ele é aquele cara que fala baixinho, fala mansinho. E me permita, Ramon, começa baixinho. Depois que é baixinho porque a gente está longe. Conforme vai chegando perto, ainda que continue baixinho, a gente consegue escutar com mais... Você ouve melhor, né? Ouve melhor. E você já não tem mais dúvida. Melhora a nitidez. Eu não sei, já faz 1 hora e bastante que a gente está aqui. Tempo passou... 1h10, 1h15. O tempo passou que eu não vi. Tem sobrevivente aí. Já vamos sortear o livro do Juninho. Estamos com a mesma audiência. Muito bom. E o pessoal está falando aqui, parabéns, muito boa a iniciativa, proporcionar esse aprendizado. Obrigada a vocês por essa iniciativa e pelas informações valiosas. O pessoal tá gostando. Muito bom. Nesses últimos dias aí eu postei lá no Instagram que você viria e pedi para o pessoal fazer alguma pergunta, contar alguma situação para a gente comentar. E tiveram algumas perguntas, Mariana? Tiveram sim. Vamos lá. Por exemplo, né? Essa pessoa pediu para se manter anônimo e disse o seguinte: uso de drogas durante o expediente de trabalho. Como devemos proceder? O seu colega de trabalho, você sabe que ele usa droga. Como que pode você ser o faz? colega, ele deixou aberto, pode ser o colega, pode ser ele mesmo, enfim. Isso. Sim. Um tema muito importante e, permita-me dizer, mais comum do que se imagina, infelizmente. A primeira coisa que a gente deve ter é respeito. Respeito não quer dizer que você concorde com o que essa pessoa está fazendo. Mas você entra e começa a entender um pouquinho da dor e do sofrimento e que algo, em algum momento, levou esta pessoa a fazer esta péssima escolha. E se eu, naquele momento, estou tendo a oportunidade de estar próximo dele, como eu posso contribuir? Como eu posso ajudar? Então, são 2 movimentos. O primeiro, se eu for par, se eu estiver como um parceiro, um amigo meu de trabalho. Eu tenho a liberdade, eu tenho que tentar procurar ter essa liberdade e, no meu testemunho, procurar mostrar para ele que existe um outro caminho, que existe uma outra saída, que Deus o ama e que ele pode fazer uma nova escolha e que eu estou disposto a ajudá-lo nesse movimento. E quais seriam as consequências se ele continuar com esse comportamento dentro da organização, dentro da empresa?
fatalmente ele vai ser dispensado, vai ser demitido. E aí? Então é importante que ele repense e reavalie. Se você está numa esfera de um superior e que percebe isso, o mesmo cuidado deve ser tomado. Qual o cuidado? Primeiro, o respeito. Ah, mas ele está usando droga aqui, eu já vou mandar embora por justa causa. Chama ele primeiro, em particular, converse, entenda o que o levou a ter esse comportamento e essa atitude, dê opções para ele mudar esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, diga, é uma empresa, e eu preciso que você esteja bem, rendendo o seu máximo. Senão, eu não vou poder dar continuidade ao seu contrato de trabalho. E deixe claro para ele que não é você que está mandando ele embora. É ele mesmo. É a atitude dele, né? Que está escolhendo sair da empresa por esse comportamento. Quando você conversa com alguém nesse nível, quando você esclarece para ele dessa forma, e fazendo, gente, uma técnica muito importante, perguntas são sempre poderosas. A gente quer falar e quer ajudar alguém matracando, fazendo palestra, falando, aqui, ó, oh, você tem que parar, para com isso, está errado, não sei o quê. A pessoa vai ouvir, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Faça perguntas. Olha, você está feliz com o que você está fazendo? Onde isso vai te levar? Será que existe outro caminho? O que você pode fazer para sair dessa? Como eu posso te ajudar? Olha quanta coisa. Quando você faz as perguntas, a pessoa pensa e automaticamente ela começa a mudar o comportamento e a postura dela. Certo, ótimo. Esse se identificou. O Pedro, da agência 2F, pergunta: você é procurado para desenvolver um projeto para acompanhantes de luxo, site de publicidade e etc. Como proceder com esse cliente? Boa pergunta, hein, Pedro? O Vamos Pedro lá. Aí é o nosso amigo, né? O que eu entendi da pergunta é: alguém que tenha, de repente, um ramo de negócios que faz uso ou se aproveita, por exemplo, da pornografia, né? Como ele comentou, e eu tenho uma agência de publicidade, como é que eu vou atender esse cliente? E aí é importante entender algo muito importante, muito sério. Existe uma questão que se chama, deixa eu pegar o termo aqui, é quando você tem interesses, conflito de interesses. Você tem conflito de interesse. O que significa isso? Você tem um conjunto, uma cadeia de valores que te impede de atender aquele cliente da maneira que, vamos pensar assim, qualquer outro profissional que não tivesse esse conflito, o atendesse. Nesse sentido, o que acontece? Se você atender uma pessoa, fazer uma promoção dessa, o que vai contra os teus princípios e os teus valores, faça com que você, em algum momento, não seja profissional. Então, o que eu aconselho? Chegar para esse cliente e falar assim, olha, eu não sou a pessoa adequada para te ajudar neste momento, porque existe um conflito de valores, um conflito de interesses. E aí você conta a tua história. E nesse momento que você conta a tua história, é uma oportunidade do quê? Dele refletir, né, naquilo. E você evangeliza. Olha, eu não faço, eu não compactuo, eu não vou por esse caminho, por isso. E por que não? Sugestão. Eu sou do ramo de publicidade. Por que não, de repente, direcionar o teu negócio para ajudar pessoas a encontrar a pessoa certa para a vida dela, sem necessariamente ir para a questão da sexualidade, da pornografia? Uhum. Eu posso fazer isso e ainda assim, se esse cliente falar assim, não quero, não é esse caminho, vou procurar outra pessoa. Fique à vontade. Juninho, e se de repente ele não me falou que era isso, eu fechei o contrato com ele e depois ele me apresentou falando que queria que eu fizesse essas peças. Aí você demite o cliente. Quebra o contrato. Exato. De contrato. Porque não é porque é um cliente, que todo cliente que eu tenho que falar assim, eu vou seguir a risco o que esse cliente quer, esse cliente tem razão. Então você precisa respeitar o cliente nas escolhas que ele tem, desde que também fique claro quais são as suas escolhas, os seus valores,
E vocês, sem precisar entrar em conflito, discussão, atrito, coloquem suas claras e falem, olha, nesse momento nosso contrato foi rompido porque não é o que a gente compactuou, não é o que a gente acordou. Normalmente esse tipo de contrato não tem multa rescisória, né? Sim. Porém, porventura, incrementando a situação, se houvesse uma multa que naquele momento fosse inviável a rescisão por parte do cliente, aí na verdade, da empresa. Entendeu? Entendi. Mas se não tivesse grana para pagar a multa, o que a gente ia fazer? E o cara meio que nesses casos, entram as vias jurídicas que são mais adequadas para a gente entender. Agora, mas a postura, no caso da empresa, do exemplo, aí seria no manter nosso caso, mesmo, não. Que era a rescisão. Exato. Porque, assim, você não está de acordo com seus valores. Ah, mas eu vou ter penalidades e tal. Vamos discutir isso. Entendi. Mas eu não abro mão dos meus valores. Tá certo. Porque, senão, a gente fica suscetível a qualquer onda, a qualquer movimento. Pedrão, não sei se você deu essa explicação ou ajuda dessa forma com o cara, mas ele ressaltou que ele não fechou o contrato. Boa. Muito bem, Pedro. Finalizando aí, né? Pra gente finalizar. Deixa eu falar uma coisa. Já que nós estamos falando de espiritualidade, não tenha medo. Ah, mas eu estou precisando do dinheiro, o que eu faço? Tira o olho do cifrão, que o cifrão vem para o bolso. Priorize os valores, priorize os princípios, priorize o resultado. Entendeu? Então, teu público, e publicitário, você sabe, você tem que definir quem é o teu público. Esse não é, provavelmente, o teu público para você que é um profissional católico. Muito bem. Para a gente ir finalizando, tem dois comentários aí, duas situações, né? Duas situações aqui, também para compartilhar, que veio pelo Instagram anteriormente aí da live, tá? O Edmar Souza, o Ed aí, o pessoal conhece, ele faz fotografia, né? Ele disse, vendo álbum de formatura. Esse ano vai ser difícil vender foto, porque nunca foi prioridade, né? E mais uma situação aí, o Roberto Akutagawa. Falei certo? Japa Bolos, provável. Ele disse, nesse tempo da pandemia, só mesmo a fé para nos manter de pé, orar e sem cessar. Então, deixa eu fazer um comentário do Ed, que é um assunto que talvez mexe com muitas pessoas. Agora, na época da pandemia, o que eu faço? Estou sem recurso, né? Pegando o exemplo dele, tentando dar algum direcionamento, né? Como profissional da área e tudo mais, de gestão de carreira. Hoje em dia está todo mundo no digital. Então, o problema é solução. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho filho. Já um monte de gente foi na escola do meu filho e fez aqueles álbuns de foto e eu não comprei. É o que ele falou. As pessoas não compram. Muitos não compram. E aí, eles ligam depois. Olha, estou com um precinho aqui, mais em conta. Você não quer comprar o álbum do seu filho? Então, esse é um caminho. Se, de repente, existe estoque desses álbuns e os clientes não compraram lá atrás, talvez você possa fazer uma campanha e promover isso para esses clientes em específico digitalmente. Ou um outro caminho, ele é fotógrafo. Será que ele pode criar um curso que ensina a fotografar tão bem como ele fotografa e fazer um curso online? E nesse tempo, né, com as lives, fazer um curso que ensina o melhor ângulo ou qual a melhor câmera, enfim. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem gente que pode procurar na internet. Tem gente que faz curso de fotografia pela internet. Aí, verdade, Ed, existe mesmo. Fez um comentário e saiu com duas possibilidades de negócio ou derivar algumas ideias daí, ó. Muito bem. Para a gente finalizar aqui, tem sobreviventes aí na live ainda, Mariana? Tem. 22 no YouTube, 23 agora. E no Facebook... saiu aqui, gente. Desculpa aí. Mas a hora que eu vi estava em 10. Já estamos com os papeizinhos aí para fazer o sorteio? Já estamos com os papeizinhos, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando aqui no Face. Tá. Estamos com os papeizinhos aqui. O Juninho vai
tirar essa um aí papel. foi uma técnica boa, o pessoal ficar até o fim. Você viu? Foi ótimo. Aí, cadê o Japa? O pessoal aí, se quiser mandar os brindes pra gente ir sorteando. Boa, boa. Olha, quem saiu aqui foi Darcy Reis. Darcy Reis. É do Face. Ela tá vendo aí? Manda um oi, Darcy. Manda um oi pra gente. Manda um oi, Darcy Reis. Talvez a transmissão tá com lag Tá com aí delay, com né? eles, então Isso. daqui a pouquinho ela deve se manifestar. Bom, E aí, enquanto ela não se manifesta, quero dar um recado. Semana que vem, então você aí que está nos vendo agora, ou você que ainda nos verá, se é assim que posso dizer, semana que vem, na próxima quinta-feira, Carlos Bellini. O Carlos Bellini vai bater um papo com a gente aqui, nós vamos conversar mais um pouco sobre a carreira, sobre tudo isso que a gente... sobre a carreira dele, sobre como é a religiosidade na carreira dele, tudo isso que a gente conversou aqui. Certo, Juninho? Excelente. Diz que a dona Darcy Reis é a mãe do Padre Adriano. Uau! Ótimo. Será que Conflito de interesse. é marmelada, Legal, será? né? Muito Então bom. tá, dona Darcy, nós bom. vamos deixar aqui na secretaria da paróquia, a senhora retira aqui. Que bonito. Ou o Padre Ou Adriano. faz um almoço de padre e a gente vai entregar pessoalmente. Não sei se pode nessa época de pandemia, mas... Pode Não não. pode. Pode, não. né? Mas olha só, Hashtag fica em casa. voltando, né? O Bellini, parabéns, excelente convidado. Você não perde por esperar. Então, galera, ó, semana que vem, Carlos Bellini, não sei de cabeça que dia cai da semana que vem, mas que é dia 28, né? Quinta-feira que vem, dia 28. Carlos Bellini, isso você pode entrar lá no meu Instagram, Ramon Ábido, é @RamonÁbido que fala, né? Sou um pouco defasado nesse quesito, mas vou melhorar. Entra lá e já pode deixar no direct lá sua pergunta, contar sua situação. E uma coisa que é muito bacana para a gente, para mim, pessoalmente, foi muito importante, esclareceram-se várias situações e várias coisas. E eu queria ouvir de vocês. Você deixa aí no comentário, ou manda para a gente de alguma forma aí nas redes sociais, o que você achou, o que a gente pode melhorar, e se tiver um assunto específico para a gente abordar também, a gente tenta trazer um convidado, talvez de volta o Juninho, que tem muito conteúdo para dividir com a gente aí, né, Juninho? Então deixa aí nos comentários ou manda para a gente no Instagram, que a gente tenta ir conversando. Semana que vem, Carlos Bellini, famoso consultor Bellini, estará presente com a gente. É isso aí? É isso aí. Vocês me permitem, para a Por gente favor. encerrar, vamos fazer um momento de oração? Por favor, vamos lá. Queria, assim, agradecer a Deus por esse momento de estarmos juntos, e eu quero orar por você. Você que talvez está desempregado nesse tempo de pandemia, você que talvez teve sua jornada reduzida, você que está angustiado, não sabe o que fazer nesse tempo difícil que toda a humanidade está vivendo. Então eu quero pedir para você a força que vem do alto. E essa força que vem do alto tem nome, se chama Espírito Santo de Deus. Você quer receber o Espírito Santo neste momento? Então, onde você estiver agora, incline um pouquinho sua cabeça e eu quero orar por você. Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, hoje nós estamos aqui na casa da Mãe de Deus e pedimos humildemente, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a força, o poder do Teu Espírito Santo. Levanta, Senhor, esses que estão desanimados, caídos, cansados, renova a sua fé, renova o seu amor, abençoa, Senhor Jesus, a sua vida profissional, abençoa essas carteiras de trabalho que estão sendo apresentadas agora, que o Senhor traga, Senhor, não somente o emprego, mas o conhecimento de um trabalho, do trabalho que essa pessoa é capaz de gerar. Multiplica, Senhor, a sua providência nesse tempo, na vida de tantas famílias que precisam. Sabemos que se o Senhor cuida dos pássaros, dos lírios dos campos, muito mais o Senhor cuida de nós, teus filhos. E o Senhor não vai deixar faltar nada. Então, Senhor Jesus, derrama a tua bênção, derrama a força e o poder do teu Espírito Santo para que a partir desta noite, milagres, sinais, prodígios aconteçam em nome de Jesus, o vosso santo servo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado. Não Eu que tenho agradeço. palavras para te agradecer. Foi muito produtivo, muito rico. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, Mariana. Alguma consideração final? É isso aí, obrigada. Agradecemos aí também. E o pessoal está falando muito obrigado aqui, está se despedindo. Tudo certinho. É isso aí. Obrigada. Parabéns a vocês pela iniciativa e que Deus os abençoe e faça com que o programa prospere muito mais ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, prometo que semana que vem será mais breve, se a gente conseguir. Agora, se o assunto rolar, vamos rolando. Semana que vem, Carlos Bellini. Grande beijo, forte abraço e até lá!